Irmãos, eu sei que nós já falamos aqui a respeito de Feliz Sábado, mas mais uma vez eu gostaria de ratificar. Mais uma vez, Feliz Sábado. Feliz Sábado. Que Deus continue operando maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus. Né? Graças a Deus por isso. Amém. Antes de iniciar a meditação bíblica que Deus tem para nos dizer hoje, porque nós sabemos que todas as vezes que nós, com oração, nós lemos o que está escrito aqui, nós estamos aprendendo direto do próprio Deus que deixou para nós a palavra revelada. E é um hábito saudável. E eu digo saudável pelo lado espiritual. Orar a Deus antes. Com o espírito de reverência e humildade, vamos orar a Deus. Santíssimo e eterno Deus, nós te damos graças por estar nos ajudando até aqui. E nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos perdoe os pecados e limpe o nosso entendimento para que nós recebamos as instruções necessárias que o Senhor tem para nós. Porque quando nós lemos o que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras, nós vivamos o que o Senhor tem para nos dizer e que nós ajudemos também as pessoas, os nossos irmãos, que nós sejamos, meu Pai, dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje de manhã eu estava conversando com um amigo, irmão meu, chamado Cláudio. Ele está morando até lá para o lado de Portugal. E há pouco tempo nasceu um filhinho dele. Você sabe como é que ele colocou o nome do filho dele? É a primeira vez que eu vejo alguém chamar Azaf. É um nome bíblico, né? Eu não conheço nenhum Azaf. Acho que ele teve bom gosto. Bom bonito. Ia se encontrar no livro de Salmo. Né? E eu me alegrei porque ele fez uma chamada de vídeo e estava ali ele, com o nenenzinho do lado. Apesar de a tecnologia nos encurtar essa condição, eu me alegrei muito no espírito quando eu vi isso, porque ele é uma pessoa que é muito estimada. E sempre que a igreja puder lembra dele, porque ele é uma pessoa temente, chama Cláudio, amigo e irmão meu, pessoa temente também, para que Deus continue trabalhando na vida dele e operando esse milagre da salvação, da família dele toda. Vamos falar a respeito de dois temas aqui, a direção de Deus e também a respeito da oração, se ela está ou não sendo eficaz em nossas vidas. A meditação ela se encontra no livro de 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Versículo 24. 1 Coríntios 9, 24. Diz assim a palavra de Deus: Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois assim eu corro, não como coisa incerta, mas assim combato, não como batendo no ar. Assim subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não seja, de alguma forma, achado em falta. Em outras versões diz ficar reprovado. Essa soberana vocação que Cristo Jesus nos concede é que nós preguemos o Evangelho, que nós andemos conforme o que Ele disse. Porque muitas pessoas elas fazem planos para alcançar coisas corruptíveis, coisas que em pouco tempo elas se perdem. A gente pode dizer as riquezas da terra, as maravilhas que podem ser obtidas aqui, mas existe um benefício que Jesus nos dá, que é a presença constante que Ele vai ter com os salvos. Cada um vai receber uma coroa, que ela não se corrompe. Cada um. Eu já até trouxe essa mensagem aqui, esse mesmo versículo aqui, em outra oportunidade, mas nós temos que pensar que quando Deus ele fala conosco algo que se repete,
É porque ele está dando uma ênfase, uma importância a mais, né? Então nós temos que ser dirigidos de acordo com o que Deus nos chama. Uma passagem também que Jesus nos mostra, que se encontra em Mateus 4:4, diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isso está escrito, é uma repetição do que está escrito no Antigo Testamento. É um confronto que Jesus estava passando diante do próprio inimigo das almas. E quando a gente se alimenta verdadeiramente, a gente expressa de uma maneira verbalizada aquilo que o nosso coração está cheio. Nós temos que ter sempre esse princípio bem vivido dentro de nós, que nós sejamos conforme o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou por meio dessa riquíssima passagem. Talvez uma das passagens mais lembradas no meio cristão. Quem é que não lembra dessa passagem? Vários e vários irmãos nossos são capazes de saber editar isso aqui de cor e salteado. E baseado nesses princípios, nós temos que saber o que agrada a Deus. Como que está sendo a nossa vida diante dele? Se nós estamos vivendo o que ele espera que nós vivamos. Essa direção que Deus nos chama. Não é verdade? Então são dois aspectos. Ser dirigido de acordo com o que Deus nos chama e também andar conforme ele quer. E que maneira é essa? Ser alguém com ele que vive com ele, se relacionando com ele. Alguém pode me dizer uma maneira que nós podemos nos relacionar com Deus? Por meio da leitura é uma maneira de se relacionar? Sim. Oração. Uma oração, mas é uma oração que ela é feita de qualquer jeito? Como que é uma oração que ela se torna eficiente para que eu me relacione com Deus? Ela tem que ter os aspectos que eu tenho que seguir, né? Eu posso orar de qualquer jeito? Ah, Senhor, me abençoa, eu, sempre para mim. A gente tem que fazer tudo de acordo com o que Ele quer, não é verdade? Uma oração fervorosa, uma oração que ela tem que ter... uma oração modelo que Jesus nos ensinou. A primeira coisa, o primeiro aspecto que ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha só, o Filho de Deus, ele deixou destacado esse primeiro aspecto. Antes de se abrir a boca para pedir qualquer coisa, você reconhece ele como o seu Deus, o seu mantenedor. Não é verdade? Você reconhece, você elogia, você destaca a importância da pessoa dele. Você exalta o caráter dele. Isso é bonito demais, né? Então, ela tem que ser moldada nesses aspectos. Outra coisa que é uma oração que ela é eficaz para que nós sejamos dirigidos. Pedir em nome de Jesus. Porque se a gente for orar por orar, mas quando, acho que é até Maísa mesmo que fala, quando você pede em nome de Jesus, você está usando uma procuração, é como se fosse o próprio Jesus que estivesse orando. Não é verdade? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso, Elisa? Quando você pensa em nome de Jesus, eu te peço, Pai, me ajuda nisso. O nome dele tem poder. Porque ele comparece ao tribunal para defender a nossa causa. Ele é o nosso advogado. Então, quando ele fala assim, Pai, aqui estão as minhas marcas, meu sangue. O meu sangue purifica ele. Eu tenho autoridade, eu tenho competência para poder cobrir ele de todo mal. Ele é o nosso intercessor. Ele julga nossas causas. No livro de Apocalipse se fala que ele foi o único digno de desatar os selos para julgar. Ninguém no céu inteiro, nem o próprio Pai. O Pai que está sendo acusado, ele deu ao Filho o direito de julgar. Quanto mais a nossa oração, quando a gente reconhece que a gente é pecador, confesse e deixa e pede em nome de Jesus, a gente já tem vários elementos envolvidos aí numa oração, para que nós sejamos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Não é verdade, igreja? Amém. Graças a Deus por isso. Nós temos que pensar a respeito também de que maneira nós vivemos também com o nosso próximo. Tem muitas coisas envolvidas nisso, né? Uma continuação do Sermão do Monte, que o próprio Senhor Jesus Cristo também estava ensinando para aquela grande multidão, é descrito aqui
em Mateus capítulo 7. Quem tiver em Mateus aí, corre só algumas páginas aí para frente. Mateus 7, 7. Olha só, quando alguém pede, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, vós, sendo maus, olha só, são pais, ele destacou uma qualidade aqui, na verdade uma característica, porque bom só existe um, que é Deus. Se vós sois maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus lhe dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, porque esta é a lei dos profetas. Então a gente pensa o seguinte: a coisa que Deus ele mais quer é nos abençoar. A coisa que ele mais quer, ele tem desejo, ele anseia que nós recebamos aquilo que ele tem para nos dar. Mas ele não vai dar de qualquer jeito. Deus sendo santíssimo, 3 vezes santo, é o que diz o profeta Isaías: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A coisa que ele mais quer, ele não vai dar a bênção dele de qualquer um, para que a gente não desperdice. O próprio Senhor Jesus Cristo: não lancei vossas pérolas aos porcos. Aquilo que a gente tem de mais precioso, a gente tem que oferecer para quem quer. O Espírito Santo ele vai ser concedido para as pessoas que estão buscando, e pedindo, e buscando, e pedindo, sem cessar. A coisa que mais Deus quer. Então, para que a gente seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus e receba o que Deus tem para nos dar, é saber esses aspectos, né? Para que a nossa oração seja eficiente. Graças a Deus por isso. Houve um homem que teve uma oração tão fervorosa, tão eficaz, que Deus ele fez as leis naturais de todo o universo parar por causa dessa oração. Vocês já pensaram nisso? Você já pensou nisso? Deus ele ser capaz de parar, porque tudo é envolvido por leis naturais. Existe um movimento de rotação da Terra que ela gira, ora é dia, ora é noite. Não é isso? Esse movimento é um movimento chamado de rotação. E 365 vezes que ela gira em torno do Sol. Então, nós estamos passando aqui agora, nós estamos no dia aqui. Então, imagine esse dia parar. Uma oração é capaz de fazer isso. Sabia disso, hein? Vamos ver como é que isso aconteceu? Josué capítulo 10. Olha para você ver o que Deus é capaz de fazer quando a pessoa tem fé. Porque Deus ele responde fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Olha só. Josué 10. Você imagina um dia, meu irmão, Deus faz uma coisa dele, assim, aquela oração daquele irmão foi tão, meu filho foi tão, que eu vou parar as coisas, e Deus ele parou. Mas você vê, Josué 10, 13. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém. Olha só, a gente acredita fielmente que a palavra de Deus ela é fonte para jorrar para a vida eterna, é fonte de alegria para a gente, fonte de salvação. Eu fico pensando nisso, e isso aqui para mim é impactante, porque é muita coisa envolvida. Você já parou para pensar nisso? Estrelas, lua,
sol, tudo parado ali, por causa de uma oração. Porque Deus, quando Ele se importa, as coisas acontecem. Olha só, alguém chegar ao ponto e falar assim, o meu filho está morto. Aí Jesus vem e fala assim, está morto não, está dormindo. Vai lá e ressuscita. Uma pessoa que perdeu a vida, perdeu o fôlego de vida. Olha só. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque isso aqui é uma coisa que para mim ela é sobrenatural. Tudo que foge à nossa capacidade de entendimento, lógico, imediato para as coisas aqui, tudo que você tem de experiência de vida, tudo aquilo que fugiu dali é sobrenatural. E quando eu vejo Deus agindo dessa maneira, eu penso perfeitamente, se Ele é capaz de fazer todas essas coisas, quanto mais ouvir uma oração de uma pessoa sincera, um pecador, fala assim, Senhor, eu sei que eu não valho nada, mas o Senhor é capaz de salvar a minha vida, a dos meus familiares, ainda que pareça que nada está acontecendo, porque nós estamos passando por, às vezes, uma angústia pequena ainda, não é aquela angústia toda ainda que nós entendemos que nós haveremos de passar, estando nós vivos, quando chegar verdadeiramente o fim do tempo, do fim mesmo, assim, bem no finalzinho, que o engano estiver acontecendo, nos nossos familiares, nossos amigos, mas você pode ter certeza, ainda que nós tenhamos parado as nossas orações, existe um que não para. Ele trabalha 24 horas por dia, pelejando pelas nossas orações, porque ele continua. Senhor, eu te peço isso. Aí chega aquela hora que você está dormindo de noite. Sabe que essa oração ela é continuada? Jesus ele continua por nós, porque no tabernáculo aqui da terra existiu um altar de incenso que era queimado, aquela fumaça subia, passava por cima do véu e chegava no Santíssimo, Santo dos Santos. Essa oração ela é continuada, o altar de incenso. Mas vai chegar uma hora que esse altar de incenso ele vai ser lançado sobre a terra. Ele não vai ter mais intercessão. Aí nós vamos ter que viver pela fé mesmo. Porque Jesus nessa hora já vai ter se despido das suas vestes de sumo sacerdote e ter colocado vestes de rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores, para nos buscar. Graças a Deus por isso. Existe uma meditação que a nossa irmã Ellen White escreveu, que se encontra no título chamado The Signs of Times, Os Sinais dos Tempos. Foi escrito no dia 3 de outubro de 1892. Enquanto Jesus, nosso intercessor, pleiteia por nós no céu, presta atenção, o Espírito Santo efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Todo o céu está interessado na salvação da alma. Então, que razão que nós temos para duvidar que o Senhor quer nos ajudar e que Ele nos ajuda? Nós que ensinamos o povo, precisamos ter pessoalmente a vital ligação com quem? Com Deus. Nós ensinamos, nós temos que ter essa ligação com Deus, porque senão de nada disso aqui será possível. Falar à igreja de tal maneira que tenham ânimo, ergueiam os seus olhos a Deus e diga-lhe: quando pecarem e se sentem, não podem orar, então é o momento de orar. Muitos julgam ter sido humilhados por seus fracassos e que, em vez de vencer, foram derrotados pelo inimigo. Muitas pessoas pensam assim: nossa, Senhor, tá difícil, não sei o que lá. O inimigo, às vezes ele põe a seta na nossa cabeça que a gente foi derrotado. A gente não pode pensar dessa forma, não é verdade? Aquele que é fiel e justo lhes perdoará os pecados, purificando de toda injustiça. O apóstolo João disse isso. Vamos ver o que diz lá em 1 João 1,9. É um verso também muito conhecido. Existe uma condição aqui, ó, para que nós sejamos perdoados dos nossos pecados. Existe uma preposição chamada aí, ó, se. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Existe
uma diferença de pecado e de pecados. Um pecado a gente pode cometer, mas uma sequência de pecados intencionais, aí já fica mais difícil. Porque quando a gente intencionalmente peca, aí é mais difícil. Deus ele trata diferente do pecado que você comete assim. Ó. Mas ainda assim você fala assim, Senhor, eu reconheço que eu estou vivendo num mundo de pecado e eu preciso ser dirigido pelo Teu Espírito. De que maneira que eu posso continuar aqui? Aí Deus fala assim, é por aí mesmo. Você está confessando pecado. Mas não é só confessar, você tem que pedir em nome do meu filho. Aí você pede, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor. Eu estou aqui esforçando. Não deixa que o inimigo prevaleça sobre a minha vida, não. Sobre a minha família. Me ajuda a ser uma fonte de salvação para as pessoas. Que eu leve o nome, que os meus lábios eles estejam cheios da tua salvação. Que haja verdadeiramente uma mudança de vida, de mudança de entendimento na minha vida para as pessoas. De que maneira que eu posso viver, Senhor? Meditando na palavra, em oração, em jejum, em pranto, rasgando o coração diante de Deus. Aí Deus ele começa a operar. Ainda que pareça que aos nossos olhos não esteja acontecendo nada, mas existe uma mudança. Porque Deus ele não se deixa escarnecer. Não é verdade? Uma passagem também que também é muito conhecida, que se encontra no livro de Atos 10, versículo 31. Atos capítulo 10, versículo 31. Nós estamos falando aqui de uma pessoa chamada Cornélio. Era uma pessoa ali que ela não tinha ali uma ligação ali com os judeus. Na verdade, era uma pessoa ali, até fora ali, mas ele era uma pessoa piedosa. Ele ajudava as pessoas. Isso aqui nas palavras de Pedro, apareceu uma pessoa diante dele, né? Eis que, diante de mim, apresentou-se um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. A gente pensa o seguinte, alguém que se importa verdadeiramente com o próximo. Existe um que contempla essas boas obras. Não é verdade? Quem está contemplando? Os olhos de Deus, porque os olhos de Deus, diz a Bíblia, percorrem toda a terra. As coisas boas, as coisas impuras, tudo ele vê. Então essa oração também é seguida de obras. Quando você se importa por uma pessoa verdadeiramente, você está orando por ela, mas também você entra ali ajudando. Ainda que você não esteja ajudando diretamente, mas indiretamente, você melhora verdadeiramente a vida das pessoas. Não é verdade? E nós entendemos que isso aqui é possível porque as pessoas elas são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Olha para você ver uma outra função que o Espírito Santo de Deus ele faz, que não é apenas ter um espírito voluntário, um espírito altruísta de ajudar as pessoas, assim como foi o Cornélio. A função do Espírito Santo é reger todos os nossos exercícios espirituais. O Pai nos deu o seu Filho, para que por meio do Filho, o Espírito Santo pudesse vir até nós e nos conduzir ao Pai. Por esse meio divino, é que nós temos o Espírito de intercessão, pelo qual podemos pleitear com Deus, como o homem pleiteia ao seu amigo. Nós percebemos, então, que nós não estamos órfãos, nós percebemos que nós temos, de fato, uma ligação diretamente com Deus, que o Espírito Santo que atua em nós, também ele ajuda a refrear o poder do mal, ele ajuda-nos, nós temos alegria, é até mesmo uma reflexão para nós aqui. Quantas vezes nós já tivemos aqui, às vezes até numa rodada de oração, aí chega a vez de um, de outro, a gente ora para mim, para minha mãe, para meu irmão, e fica aquela tristeza. Aí um dia ou outro pode até acontecer, mas tem que ser assim sempre. O Espírito Santo ele traz alegria. Fala assim, Senhor, apesar de eu estar passando por essas condições, eu te dou graça porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Eu sei que minha vida está um lixo, mas eu exultarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Eu estou feliz porque eu tenho salvação em Ti. Esse mundo de miséria que eu estou vivendo aqui, Senhor, ele é passageiro.
mas a minha fé em Ti, ela é viva, ela é eficaz, porque dentro de mim está trabalhando o Teu Espírito, Senhor. Isso aqui só é possível porque Ele está trabalhando dentro de mim. Isso aqui é possível porque o Senhor operou o milagre da salvação. O Senhor deu o Teu Filho único. O Senhor derramou o sangue dele, porque foi do Teu agrado moê-lo, para que nós estivéssemos aqui. Foi assim da Tua vontade. De outra maneira, nós estaríamos perdidos, engolidos pelo mal. Então, eu não estou dizendo que isso aqui é que nós temos que viver uma vida de faz de conta, não, fazer um teatro, não. Mas é o seguinte, o bicho está pegando, está difícil, mas o Teu Espírito ele opera em mim. Quando alguém olhar para você e falar assim, nossa, que fé que é essa? Porque, sinceramente, toda vez que vier aqui, só lamúria, só injeção de saco, só tristeza. Prefiro nem vir, prefiro ficar em casa. Porque você imagina o seguinte, uma pessoa que acabou de vir aqui, tem anos e anos que não vem na igreja, e senta do nosso lado, e só tristeza, tem que ter um dia que tem que ser diferente. É diferente. É diferente. Você pensa em Pedro e Silas na prisão, só tomando chicotada, só açoite, escárnio. As pessoas estavam vendo assim, norte, era um motivo de ser de zombaria. O que eles estavam fazendo? Cantando com alegria, louvando a Deus, porque eles entenderam que era motivo de muita satisfação e honra estar passando aquele livro pelo Evangelho. E você quer saber? Os grilhões foram quebrados, a cadeia quebrou, tudo destruído ali. E eu fico vendo aquele guarda ali, quase que tremendo, falou assim, esses homens vão fugir, o que vai acontecer? Calma aqui, está todo mundo aqui. Ué. Deus, Ele opera. Ele opera. Eu fico imaginando ali também aquele povo em Jericó, 7 dias, rodeando e cantando ali, ó. Os muros, a Bíblia diz que dava para poder passar carroça em cima, de tanto que era largo. De tanto que era largo. O que aconteceu com aqueles muros? Quebrados, esmiuçados, como se fosse nada, Senhor. Porque Deus, Ele agrada de fé. A oração tem que ser pautada na fé. E sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, é que pode acontecer uma coisa dessa aqui. Porque na lógica humana, sinceramente, isso aqui não seria possível, não. Você imagina isso? Você está numa prisão. Ah, não, eu vou começar a pensar, o que esse muro aqui vai quebrar, que eu vou sair aqui. Não vai. Não vai. Só vai se a pessoa for dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Se verdadeiramente aquilo estiver acontecendo com a gente. E isso aqui só é possível pelo relacionamento. Que a irmã Érica trouxe para nós aqui com uma felicidade muito grande. Oração. Essa oração tem que ter princípios pautados em vários elementos, cujo primeiro é exaltar a pessoa de Deus. Orar pelo próximo. Isso aqui tem que ser pensado também, porque quando você se importa com o próximo, aquilo ali volta para você. Na verdade, é uma combinação dupla, sabia? Você melhora a vida da pessoa e melhora a sua também. Você abençoa ele, porque você está se intercedendo pela pessoa. Deus abençoa a sua vida também. Isso aqui é importante a gente pensar nessas coisas, né? Então a gente pensa que, pro tempo que a gente está vivendo, quando nós intercedemos pelo próximo, vivemos essa vida aqui, nós temos já mais de meio caminho andado aqui, porque o que nos faltar, a graça de Deus completa. Não é verdade? E que essa seja uma mensagem que para nós seja um motivo de alegria, para quando nós estivermos pregando a verdade, o Evangelho, as 3 mensagens angélicas, nessas investidas que nós estivemos fazendo essa semana de evangelismo, o Ministério da Mulher também, das crianças, tudo que estiver envolvido para a obra de Deus, que Ele seja glorificado e que haja essa frutificação. Tá bem? Essa é a mensagem que Deus tem para nós e que nós entesouremos em nossos corações, em nome de Jesus. Nós temos que desenvolver uma confiança. Cada vez mais que a gente ora e se relaciona bem com Deus, a nossa confiança aumenta. Esta é a nossa confiança que temos nele. E se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Graças a Deus. Soberano e eterno Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, nosso Criador
e Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Ti, família celestial, os três que se formam em um, nós te pedimos que o Senhor continue trabalhando em nossa vida a salvação, que o Senhor, meu Pai, ajuda-nos a vencer esses pecados, ajuda-nos a andar contigo em santidade, testemunhando o Teu amor e levando a salvação às pessoas. Nós te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque nós reconhecemos que o Senhor é digno de tudo e que o Senhor tem que ser honrado em tudo. Todas as coisas têm que ser de acordo com a Tua vontade. E é por isso que nós te pedimos que a nossa vida que vivemos esteja consoante à Tua vontade. Ajuda-nos a viver conforme aos mandamentos que estão escritos na Tua palavra, aos ensinos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, pelo meio da vida que Ele viveu aqui como homem, que Ele não foi envergonhado, que Ele viveu uma vida digna, uma vida perfeita, que Ele seja o nosso modelo ideal, que Ele seja alguém que nós possamos olhar e não nos decepcionar, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o inimigo sim seja envergonhado e as Tuas obras más sejam lançadas no lago de fogo e enxofre que queime, para que haja uma paz e que para que nunca mais aconteçam essas misérias que estão acontecendo, meu Pai. Que todo o universo declare que o Senhor é santo e justo e bom. Que todo joelho se dobre diante de Ti e que declare que o Senhor é justo, porque o Senhor trabalhou de todas as maneiras na vida de todas as pessoas e só rejeita a Ti quem quiser. Mas nós não queremos Te rejeitar, nós queremos viver uma vida diante de Ti, meu Pai. Certa, correta, pautada na Bíblia, pautada na Tua palavra, na Tua vontade. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e que nós vivamos com cabeça erguida, dignos, com dignidade, com retidão. Nós Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.